sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Então vamos lá. Infelizmente, ao longo da história, por 1000 motivos, nós perdemos esse itinerário. Sobretudo quando se começou a entrar as heresias dentro da igreja. Para se combater as heresias, começou a se racionalizar a fé, teorizar a fé. E aí a gente foi se distanciando desse itinerário, e aí chegou um ponto que nós chegamos no auge da cristandade, onde todo mundo é cristão, se nascia na família cristã. Só qual era o problema? Eram cristãos que não tinham sido bem iniciados, que não iniciavam seus filhos, e aí a gente só tinha uma questão devocional, muitas vezes sem conhecer a doutrina e teologia da igreja, de tal modo que nós chegamos antes do Concílio Ecumênico Vaticano II, nós tínhamos que igreja? Uma igreja de um cristianismo social, em que o padre celebrava em latim, de costas para o povo, e o povo não sabia o que estava acontecendo aqui, ficava rezando o seu terço, fazendo sua novena. E se ele só levantava para comungar. E quando comungava, porque eles tinham medo de comungar a condenação. Né? Tinham medo da Eucaristia. E aí então, um grupo de pessoas vão olhando essa realidade e vai dizer: essa não é a igreja de Jesus Cristo. Nós precisamos recuperar aquela igreja do primeiro milênio, aquela igreja do segundo milênio. Porque alguns estudiosos liam o que os santos padres diziam, liam o que falava nos Atos dos Apóstolos e diziam: nós estamos longe daquela igreja que Jesus fundou. Então nós precisamos voltar às fontes. E aí tem um movimento que hoje nós chamamos de movimento litúrgico, que se uniu ao movimento bíblico, ao movimento patrístico, e que vai buscando toda uma mudança na fé, até que um dia um senhor eleito papa, ele abre as janelas da igreja e diz assim: vamos abrir as janelas da igreja que a igreja está cheirando mofo. E ele convoca o Concílio Ecumênico Vaticano II. Quem convocou o Concílio Vaticano II? São João XXIII. Então São João XXIII, que bebeu de todo esse movimento litúrgico, convoca o concílio, e lá no concílio se restaura o catecumenato em etapas, né, quando a Sacrosanto Concilium, que é o primeiro documento do concílio a ser publicado, que esse ano vai fazer 60 anos, foi publicado em 1963, agora em dezembro faz 60 anos, eles escrevem assim: sob a orientação do ordinário local, quem que é o ordinário? O bispo. Seja restaurado o catecumenato de adultos, dividido em diversas etapas. Desta maneira, o tempo do catecumenato seja destinado a catequeses profundas e santificado pelos ritos realizados sucessivamente em cada etapa. Ou seja, o que os padres conciliares há 60 anos estavam nos falando? Se nós queremos mudar a igreja, precisamos superar essa catequese sacramentalista e teórica, oral, porque nessa época a catequese era feita de pergunta e resposta: quem é Deus? Deus é um ser perfeitíssimo e etc. Né? Então ele falou: nós precisamos superar isso e voltar a isso. Mas vejam, isso já tem 60 anos. Por que nós estamos falando de iniciação à vida cristã agora nos últimos 10 anos? Porque foi uma mudança radical em tudo. A gente não tinha maturidade para compreender isso. Então levou um tempo para que pudesse preparar o terreno, e por isso nós celebramos esse ano 40 anos da catequese renovada, que é o documento 26 da CNBB, eu trouxe alguns ali. Ali vai trazer, né, tudo, né, o que precisava mudar, e aí a catequese renovada nos últimos 40 anos preparou o caminho para que hoje a gente pudesse falar de iniciação à vida cristã. Então vejam, terminou o concílio, começam a se constituir grupos de trabalho para colocar em prática aquilo que o concílio determinou. E então, para colocar esse número em prática, foi criado um grupo. Né? Como é um grupo, isso daqui era um documento de liturgia, esse grupo pensou a iniciação a partir da liturgia. E aí, então, em 1973, 72, na verdade, é publicado o Ritual da Iniciação Cristã de Adultos, o famoso RICA. Vejam, esse livro foi publicado em 72. No Brasil, 73. Então, quer dizer, praticamente 10 anos depois.
mas era um livro desconhecido. Por quê? Porque ele era muito complexo, dado aquilo que nós vivenciávamos. Então, um grupo de pessoas começou a se debruçar nesse livro, e ali nós fomos descobrindo uma riqueza imensa. Então, vejam, de tal modo que esse livro se torna o fundamento para toda a mudança da nossa catequese hoje. Porque, apesar de ser um livro litúrgico, ele vai dizer assim: as celebrações estejam em sintonia com o conteúdo catequético. Então, veja, eu tenho o conteúdo litúrgico, mas eu não tenho o conteúdo catequético. Nessa época eu não tinha, né? Então, quando a gente começou a estudar a liturgia, as celebrações, entrega do credo, entrega do Pai Nosso, entrega da Bíblia, celebração dos sacramentos, nós descobrimos que nós tínhamos um livro que tinha todo esse conteúdo. Qual é o livro que tem todo esse conteúdo doutrinal? Que explica o credo, explica a salvação, o catecismo. Então, nós temos o ritual da iniciação cristã de adultos, que vai trazer todo o desenvolvimento do processo catecumenal, todas aquelas etapas que eu expliquei para vocês, e o catecismo da Igreja Católica vem trazer o conteúdo que precisa ser dado na catequese. De tal modo que liturgia e catequese vão estar juntinhas. Por quê? Porque se eu tenho a entrega do credo, que é uma celebração litúrgica, eu vou ter um conteúdo catequético, que é a explicação desse credo. E depois eu vou ter a recitação. Então vocês estão vendo como que os dois livros se complementam? Então o conteúdo litúrgico tem que estar em sintonia com o conteúdo catequético. Aí vocês podem estar se perguntando assim: padre, então eu devo usar o catecismo na catequese? Não. Porque o catecismo garante o conteúdo que precisa ser dado, mas ele não é um livro de catequese. Nós precisamos pegar esse conteúdo do catecismo e transformá-lo num conteúdo de catequese, com dinâmicas, com pedagogia, com didática e todas aquelas coisas de acordo com cada faixa etária. Então, quando nós descobrimos o Rica, nós vamos ver que ele se torna um modelo inspirador que deve ser reconhecido e valorizado. E é isso que vai dizer, e aí que eu deixo de sugestão, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho nas celebrações do Rica, eu publiquei esse livro, As Celebrações do Rica, Conhecer para Bem Celebrar. De tal modo que a gente pode fazer um grupo de estudo, a gente pega o Rica, começa a ler, e aqui eu vou dando a explicação de cada celebração. Então eu explico as rubricas, explico as orações. Então se vocês quiserem aprofundar, é importante para a gente entender a iniciação cristã hoje. Até que nós chegamos em 2017, os nossos bispos publicam esse documento chamado Iniciação à Vida Cristã Itinerário para Formar Discípulos Missionários. Quem já leu esse documento? Temos que ler. É importante, tá? Quem não leu, tem ali também, já leva para casa, já começa a ler hoje antes de dormir, é importante. O documento 107 é o que vai dar pistas para que as nossas paróquias e dioceses façam seus projetos de iniciação à vida cristã, ou seja, de renovação do processo catequético. Eu vou pegar apenas 2 números desse documento, e ele vai dizer assim, ao tratar sobre o ritual da iniciação cristã de adultos. Ele diz assim: o Rica não é um livro catequético centrado no conteúdo doutrinal a ser transmitido, mas sim um livro litúrgico, com ritos, orações e celebrações. Entretanto, esse livro dá uma visão inspiradora de uma catequese que realmente envolva a pessoa no seguimento de Jesus Cristo, a serviço do reino, expresso na vivência dos sacramentos, do batismo, da crisma e da Eucaristia. O que ele está querendo dizer? Quando a gente conhece o Rica profundamente, ele vai nos dar inspiração para transformar a nossa realidade. É claro que o Rica, ele tem como primeiro destinatário adultos, mas ele vai dizer, esse itinerário pode ser também utilizado com crianças e adolescentes, adaptando para aquela realidade. Então, por isso que ele diz assim, sob a inspiração do Rica, é possível propor um itinerário que avance por etapas e tempos sucessivos, garantindo que a iniciação de adultos, jovens e crianças se processe gradativamente no seio da comunidade. Então, o que ele está querendo dizer?
vamos superar essa catequese dividida para uma catequese com um único itinerário, gradual, em que ele entra aqui e vai sair só lá. Porque o nosso processo hoje ele é dividido. Ela vem para a Eucaristia, some, volta para o Crisma, né, e some. Né? Então, a ideia é a gente juntar tudo isso que a gente faz separado num único itinerário, de tal modo que ele entre e a gente não dê chance dele sair. Até porque, quando a pessoa vem para a igreja, para ela entrar e não sair mais. Então, ela não pode ter pressa. Ah, a catequese demora muito. Mas peraí, vamos pegar a escola. Você entra lá com quantos anos e sai com quantos? 5 horas por dia, 4 horas por dia, pelo menos, 5. 5 vezes na semana. Quantas horas dão? Aí você propõe uma catequese de 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, os pais acham muito. Aí eu sempre faço as contas com os pais. Bom, um ano, seu filho fica quantas horas na escola? 4 vezes 200 dias letivos. Agora são 7 anos, mas a catequese não é 7 anos. A catequese não são 5 anos. Porque 1 hora, 1 hora e meia por semana. Ela vai ter o quê? 30 encontros por ano. Faz vezes. Não dá nem um mês que ela tem na escola. Por quê? Mas nós não estamos preocupados com quantidade de hora, mas nós estamos preocupados com vivência. Então, é 1 vez por semana, porque a catequese não é só, a iniciação à vida cristã não é só a catequese, mas é a participação na missa, a participação nas atividades da igreja. Então, tudo isso é o processo de iniciação à vida cristã. Deu para entender? Por isso, e quando a gente entende isso, nós podemos criar diversos itinerários de inspiração catecumenal baseado no RICA. Porque o documento 107, ele vai dizer assim: vamos aproveitar todas as oportunidades que nós temos para iniciar na fé. Então, por exemplo, nós temos pais que vêm pedir o batismo para os filhos. Eles foram iniciados? São católicos, são batizados muitas vezes. Mas foram iniciados? Na maioria das vezes não. Então, o que o documento 107 vai dizer? Vamos aproveitar que eles estão trazendo os filhos para batizar e, ao invés de só dar um cursinho e batizar, vamos oferecer uma catequese batismal, de tal modo que eles vão ter a oportunidade de reconhecer a riqueza da fé e ser introduzidos na vida da igreja. Vamos aproveitar que os jovens estão vindo pedir o casamento, o matrimônio, e ao invés da gente só dar o cursinho de noivos e casar, vamos convidá-los a fazer uma catequese matrimonial baseado no RICA, com seus vários tempos, para que quando eles casarem, eles tenham consciência do que é o matrimônio e a importância da vida da igreja. E assim, nós podemos ter um itinerário de inspiração catecumenal para crianças e adolescentes em idade de catequese e assim também para adultos. Não vai ser em 10 anos ou 60 anos que nós vamos mudar a mentalidade. Tem um ditado em Israel que diz assim: quem planta tamareiras não colhe tâmaras, porque uma tamareira pode demorar até 80 anos para produzir frutos. Mas o que nós estamos fazendo aqui hoje? Plantando essa sementinha para buscar uma mudança de mentalidade, para que vocês saiam daqui incomodados, e esse é o meu papel hoje, é provocá-los para dizer assim: precisamos mudar. É claro que depois eu posso dar muitos outros elementos e experiências do que tem acontecido no Brasil afora. Mas o primeiro passo é tomar consciência. Não é assim quando a pessoa precisa parar de beber? Ela precisa tomar consciência de que ela é alcoólatra? Então, nós também precisamos tomar consciência de que nós precisamos mudar. Para que quando a arquidiocese propor mudanças, ou quando a coordenação da catequese da paróquia propor um outro itinerário, a gente esteja aberta a isso. Porque senão vai acontecer como aquela catequista, Ah, mas eu sempre fiz assim, por que mudar agora? Para ela tá cômodo. Então, isso é uma provocação. Eu compreendo a sua angústia, mas é uma mudança de mentalidade que vai levar tempo. Mas nós precisamos começar a provocar agora. Quem sabe daqui a alguns anos a gente consiga colher frutos. Mas, só para te deixar um pouco mais tranquila, nós temos muitas experiências belas no Brasil que têm dado resultado e já estão conseguindo colocar isso em prática. Qual a finalidade dos ritos na iniciação à vida cristã e como executá-los na missa? Então vamos lá. Como eu disse para vocês, a dimensão litúrgica tem essa dimensão iniciática de iniciar na liturgia.
de iniciar nas formas de oração, de oração. Então, nós temos várias formas de celebração. Então, o primeiro é isso. E depois partir desse itinerário, dessas celebrações, para fazer a catequese mistagógica. Agora, qual a melhor forma de celebrar? Aí nós precisamos compreender a liturgia, estudar a liturgia e aí entender toda a ação ritual, né? E aí nós vamos entender que a liturgia é uma orquestra. Vocês já viram uma orquestra? Toda orquestra, ela tem lá os seus diversos instrumentistas, tem o regente, mas todos eles têm uma partitura à sua frente. Aquela partitura é música? Não, aquela partitura se torna música quando aquela pessoa iniciada em música e no instrumento vai executar. Como que nós celebramos bem? Quando nós somos iniciados na liturgia, quando nós conhecemos a partitura, que são os livros litúrgicos, e quando, além de conhecer a partitura, eu compreendo aquilo que é próprio do meu ministério. Então, quem é leitor, quem é ministro da comunhão e etc. É isso que vai garantir com que aquela orquestra tenha o êxito, né? Flua, né? Com ritmo. A liturgia é a mesma coisa. Nós temos os diversos instrumentistas, todos eles seguindo a mesma partitura. Mas para que isso flua, é preciso ensaio, é preciso estudo, dedicação, para que na hora da ação ritual isso aconteça e flua e a gente celebre bem. E aí nós vamos compreender que à medida que nós vamos mudando a nossa forma de catequizar, consequentemente nós vamos mudar a nossa forma de celebrar. Então, por exemplo, hoje nós fazemos batismos só jogando água na cabeça, que é uma forma muito pobre de se batizar, porque na tradição da igreja se mergulhava na água. Por que o mergulhar na água? Porque o mergulhar na água é um modo ordinário, é o que revela o sentido do rito. Porque o rito fala, por exemplo, o batismo é morte e vida? Então por que se usa a água como símbolo do batismo? Porque a água, enquanto elemento natural, simboliza morte e vida. A água não mata? Quantas pessoas estão morrendo aí com enchente, afogamento, deslizamento? Mas essa mesma água que saiu destruindo tudo aqui, não é uma água que vai gerar vida lá embaixo? Então, quando eu mergulho a criança na água, a mãe faz assim, porque ela sabe que a criança pode morrer afogada ali. Então, vejam, eu não precisei falar nada, o rito comunicou. A hora que eu tiro a criança da água, às vezes a criança nem chora. A mãe abre aquele sorriso, é a vida. Então, Cirilo de Jerusalém vai dizer assim, quando eu mergulho a criança na fonte batismal, eu evoco a morte. Então, aquela fonte batismal está sendo o meu sepulcro, que está sepultando o homem velho, o pecado original, aquilo que me afasta de Deus, está me purificando, me lavando. Mas quando eu levanto, aquela mesma fonte batismal que foi o sepulcro, se torna o útero da mãe igreja que gera o cristão. A criança não é gerada no útero? Tanto é que quando a mãe vai dar à luz, estoura a bolsa, né? Nós somos gerados na água. Tanto é que quando a gente batiza a criança novinha e a água está morna, você vê que a criança, você pode jogar ela na água que ela não afoga, porque ela está ainda lembrando o útero. E aí, quando eu tiro a criança da água, aquela fonte que foi o sepulcro agora se torna o útero. Aí nós descobrimos porque todos nós somos irmãos. Por que todos nós somos irmãos? Porque nascemos do mesmo útero. Nascemos da mesma mãe, a mãe igreja. Olha que lindo. E por isso que em muitos lugares se colocava a imagem de Nossa Senhora do lado da fonte batismal. Porque o mesmo Espírito que fecundou o seio de Maria é o Espírito que fecunda a água do batismo. E aí, num lado, nós temos o útero que gerou Cristo e nós temos o útero que gera o cristão. Está vendo como que o rito está educando? Como eu estou transmitindo a fé a partir da liturgia? Então, uma liturgia bem celebrada não precisa de teatro. Então, tá bom. Eu quero agradecer, quero encerrar com essa frase de Tertuliano: cristão não se nasce, torna-se. Então, ele se torna cristão à medida que nós transmitimos a fé, à medida que nós testemunhamos a nossa fé. E aqui, para mostrar para vocês que aquilo que eu ensino eu faço, eu falei para vocês do batismo de imersão, e aqui tem eu batizando uma criancinha, água morna, né? E aí mergulhando, e a hora que levanta, ela nem chorou, e a alegria dos pais, para mostrar que o rito educa. Se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais nesse conteúdo,
Tudo isso que eu falei para vocês está nesse livro, Catequese e Liturgia na Iniciação Cristã, o que é e como fazer. E nesse livro, Celebrar e Iniciar ao Mistério, é um livrinho pequenininho, está ali do lado, que eu falo sobre catequese mistagógica, como fazer catequese mistagógica, que é um pouquinho isso que a gente falava mais ali. E aí, deixo esses outros livros, do RI que eu já falei. Aqui é um livro que vai falar sobre o ano litúrgico, que na catequese a gente precisa não só saber quais são os tempos, mas também toda a espiritualidade própria do tempo litúrgico, o que é o tempo Cronos, o que é o tempo Kairos. Então fica essa dica para vocês. E aqui já deixo um spoiler de um livro que vai sair daqui a algumas semanas, publicado pela Edições CNBB, Formação Mistagógica da Celebração Eucarística, a partir da terceira edição típica do Missal Romano. Então ali a gente tem uma explicação, parte por parte de toda a celebração eucarística, trazendo essa riqueza mistagógica, para que a gente tenha os elementos também para ensinar os nossos catequizandos. Deixo aqui para vocês o meu e-mail, se ficarem com mais alguma dúvida, facine20@hotmail.com, podem me escrever. E eu tenho um site, chama catequeseocaminho.com.br, catequeseocaminho.com.br, tem vários vídeos sobre diversos temas, explicando rica, explicando itinerários, como fazer itinerário de inspiração catecumenal, o batismo para adultos, e aí vocês podem acessar o site e lá vocês vão ter todo esse conteúdo, tá bom? Então, Padre, agradeço o convite, irmã, pela confiança de estar aqui. Espero ter ajudado nessa provocação e que vocês saiam daqui inquietos, tentando buscar cada vez mais conhecer e aprofundar a importância da iniciação à vida cristã na vida de vocês. Muito obrigado.